síndico gostaria de saber, de forma clara e de acordo com a lei, como ele deve atuar quando ele escutar algum tipo de agressão, quando um vizinho informá-lo que houve uma agressão contra idoso, contra um animal, contra crianças, contra mulheres, como esses síndicos devem atuar, quais as preocupações que eles precisam ter. E algo que a gente tem muito cuidado e escuta muito falar é que os síndicos são obrigados, né, a informar esses casos para a polícia, e muitos síndicos eles têm esse receio, né, de ficarem ali num conflito, digamos, com o agressor, e ficar essa dúvida, e ele acabar sendo prejudicado. Saudações condominiais! Hoje nós estamos aqui na gravação de mais um quadro Fala Doutor. Hoje com uma advogada muito especial, uma advogada que tem um histórico nacional, muito conhecida como a menina dos condomínios, a doutora Wiliana Guimarães. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Nós estamos aqui com uma dúvida de um síndico, e é exatamente sobre o tema que você costuma abordar, tanto nas suas redes sociais como nas suas palestras, que é a questão das agressões dentro dos condomínios. O síndico gostaria de saber, de forma clara e de acordo com a lei, como ele deve atuar quando ele escutar algum tipo de agressão, quando um vizinho informá-lo que houve uma agressão contra idoso, contra um animal, contra crianças, contra mulheres, como esses síndicos devem atuar, quais as preocupações que eles precisam ter. E algo que a gente tem muito cuidado e escuta muito falar é que os síndicos são obrigados, né, a informar esses casos para a polícia, e muitos síndicos eles têm esse receio, né, de ficarem ali num conflito, digamos, com o agressor, e ficar essa dúvida, e ele acabar sendo prejudicado. Então, eu gostaria que a senhora nos explicasse como acontece normalmente dentro, né, da lei, quais são os riscos e os deveres, né, que esses síndicos eles precisam ter cuidado. Fala, doutora. Primeiro ponto, saudações condominiais, primeiramente. Primeiro ponto, a gente precisa, como síndico, identificar se aquela situação de fato está ocorrendo, né? Se for uma situação de violência que seja de fácil constatação, primeiro acionar a polícia militar, né, a delegacia especializada para esse tipo de situação, e ter algumas cautelas. O vizinho informou que já aconteceu a violência, então é outro telefone, né, que seria o 180 ou 181, seria, no caso da violência, já havia acontecido. Aí alguns síndicos, você perguntou, Priscila, alguns síndicos têm um receio em relação à represália, né? Porque eu denunciei, chegou a polícia, a vítima disse que a violência não aconteceu, e aí o agressor fez uma representação contra mim por denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime. Então, qual é a cautela que eu oriento que o síndico faça? É em relação à produção de prova. Recebeu a notícia do vizinho, o vizinho interfonou para a portaria, então pede para o porteiro registrar isso, assinar, o vizinho também, mas eu tenho medo de registrar. Tenta trazer aquela pessoa que está denunciando para um método de formalização, seja através da portaria, seja através do livro de ocorrência, que está bem ultrapassado, mas hoje a gente também tem os aplicativos, né, que o morador entra em contato com a administração do condomínio e monta aquele que eu chamo de dossiê, que é um relatório desses registros de reclamação em relação à violência, e se a violência está acontecendo de imediato, a obrigação legal, embora tenha a lei estadual que vai disciplinar conforme cada estado, mas a gente tem a Lei Maria da Penha que traz essa obrigatoriedade de denúncia, guardar essas provas para que quando chegar lá na frente, que a vítima vai dizer, lá em audiência às vezes acontece, não sofri violência, o síndico tem lá todos os registros de morador, de funcionário, que atestam que de fato aquela violência não só aconteceu daquela vez, mas ela já tem um histórico de recorrência. Isso. Então, acredito que muito bem esclarecida essa dúvida, uma dúvida muito importante, que é uma lei. Então, muito importante os nossos síndicos estarem informados de como devem atuar nesses casos. Se você tem a sua dúvida, envia para a gente, tanto do nosso direct, como também você pode fazer a sua pergunta no próprio YouTube. Nós vamos responder a sua dúvida nos próximos quadros Fala Doutor.